Olá! Agora vamos finalizar com a nossa terceira aula sobre a Guerra da Secessão. Meu nome é Joselane Farias, sou graduando do curso de História da UES-UAB, Polo Novo Pabo Sul, Caucaia. Nessa terceira aula, vamos falar sobre o que levou os nortistas à vitória, quais foram as consequências da guerra e o que acontecia no Brasil no momento histórico em questão. Vitória do Norte. Como já havia falado anteriormente, o fato de possuírem uma boa estrutura de ferrovias, barcos a vapor, telégrafos, industrialização têxtil e demais segmentos fluindo bem, todos esses fatores representavam uma vantagem sobre seu adversário. A Revolução Industrial já estava em andamento desde 1820 e muitos nortistas enriqueceram com a guerra. Outra vantagem que o Norte levou foi o fato das batalhas terem sido travadas no Sul. Dessa forma, somente as cidades do Sul foram impactadas pela guerra. Então, o Norte teve muitas vantagens, Contavam com muitas indústrias. Nova York, na época, em 1860, já era considerada a terceira maior cidade do mundo. Filadélfia também era mais populosa do que Berlim. Possuía uma vasta rede de ferrovias que facilitariam o transporte de armamentos e alimentos para as tropas da União. A sua superioridade logística tornou-se visível e a rendição dos confederados seria uma questão de tempo. Além desses fatores, à medida que as tropas da União iam libertando os escravos, estes acabavam sendo recrutados. Cerca de 200.000 libertos se somaram às tropas da União contra os confederados. As consequências. As atitudes de Lincoln caminhavam na direção de retomar as rédeas de todo o país, impedir a fragmentação do território e criar, se possível, uma unidade nas leis e na administração dos estados. Graças aos escravos e aos abolicionistas, um combate que se iniciara em nome da recuperação da unidade territorial do país transformou-se numa luta pelo fim da escravidão. Lincoln, diante das pressões crescentes de diversos setores pela abolição e da ausência de acordo sobre a escravidão nas novas terras do Oeste, proclama, no dia 1º de janeiro de 1863, a Lei de Emancipação dos Escravos, promulgada apenas em 1865 como a 13ª emenda da Constituição norte-americana. Falando um pouco sobre essa Lei de Emancipação dos Escravos, ela foi colocada em prática de forma lenta, gradual e indenizada. Mas indenizada como assim? Bem, o governo pagaria a quantidade equivalente ao valor dos escravos libertos para o fazendeiro. Então, já que os escravos eram tidos como mercadoria, Lincoln pagou por eles pela sua liberdade, afirmando que seu objetivo maior era manter a União. Aqui temos uma charge da época intitulada Liberdade para os Escravos, de 1865. Essa charge, publicada em 1865, elogia Lincoln e seu ato de libertação dos escravos. Em 1863, o presidente assinou a proclamação da emancipação, ordenando que todas as pessoas mantidas como escravas sejam, a partir daquele momento, livres. O desenho aí mostra Abraham Lincoln em pé, com um braço levantado e a outra mão segurando a mão de um homem afro-americano, ajoelhado, com as correntes no chão. No fundo, há uma mulher liberta segurando um bebê. Bem, e você deve estar se perguntando, e como é que estava a situação aqui no Brasil? Por aqui, a política abolicionista americana não teve tanta força,
pois o imperador Dom Pedro II estava com a atenção voltada para a guerra contra o Paraguai, que data no início de 1864 e vai até o ano de 1870. O movimento abolicionista no Brasil só inicia em 1880 com a publicação do primeiro jornal abolicionista dirigido por Joaquim Nabuco, e teve uma segunda onda em 1883 com a criação da Confederação Abolicionista, influenciada pela abolição da escravidão no Ceará. Porém, a extinção completa se deu somente 4 anos depois, em 1888, com a Lei Áurea. Como vocês podem ver, fora dos Estados Unidos, a turbulência não era menor. No continente americano, além da Guerra da Secessão, ocorreram também os confrontos da Tríplice Aliança, que eram a Argentina, Brasil e Uruguai, contra o Paraguai entre 1865 a 1870. Gente, muito obrigada pela atenção e aqui a gente finaliza a nossa aula. Muito obrigada e até a próxima!